Olá, estamos começando o programa Fórum do Trabalhador nesse feriado da consciência negra. Vamos debater cotas no funcionalismo público. Também vamos repercutir os jogos do torneio intersindical e muitas outras notícias para você aqui no Fórum do Trabalhador. Olá, que alegria participar mais uma vez com vocês do Fórum do Trabalhador, hoje recebendo Clodoaldo Carmo Campos, do CAAC, e também o nosso querido Vanildo Custódio, lá do Sindicato do Frentista. Alô, tudo bem? Tudo bem, André. Satisfação mais uma vez estar presente aqui no Fórum do Trabalhador. Semana agitada para o funcionalismo, eu quero repercutir com vocês uma manifestação nacional, uma mobilização de todos os sindicatos com relação ao fator previdenciário e também a correção da tabela do imposto de renda. Aqui em Ribeirão, os sindicalistas se reuniram, conversaram, mas devem, para as próximas semanas, promover um movimento mais intenso. Nós entrevistamos o Edmilson Domingues, lá do Sindicato dos Metalúrgicos. Edmilson, qual a importância dessa atividade em Ribeirão Preto? André, é importante para os nossos trabalhadores de todas as categorias, né, que cada sindicato representa, porque diz respeito a praticamente todas as categorias, que é o pedido do fim do fator previdenciário e também o pedido da correção da tabela do imposto de renda. E eu vou explicar os dois itens. O fator previdenciário é o fator que prejudica os trabalhadores depois de longos anos de contribuição ao INSS. Quando eles vão querer se aposentar, eles acabam tendo uma redução do valor de aposentadoria, do benefício recebido mês a mês, por conta desse fator previdenciário. Por isso, então, que o movimento sindical, as centrais sindicais que se uniram, né, para tentar derrubar o fator previdenciário, ou seja, o fim do fator previdenciário. E o outro item, que é a correção da tabela do imposto de renda. Todos nós sabemos que o movimento sindical, junto com os trabalhadores, que cada qual representa, vem ao longo do tempo buscando a correção salarial dos seus representados. A gente tem conseguido grandes avanços em todas as categorias, e aí quando o trabalhador tem a sua correção salarial, em contrapartida ele não tem a correção da tabela do imposto de renda pelo governo. E o que acontece? Mais trabalhadores vão ganhando um salário um pouco melhor, né, um pouco a mais, e aí acaba tendo a retenção na fonte do imposto de renda, vez que a tabela não está sendo corrigida. Então é preciso que essa tabela seja corrigida para que os trabalhadores tenham sim um resultado final de ganho real de salário, de aumento salarial, e que não sejam onerados com o pagamento do imposto de renda que é retido na fonte. É um assunto que interessa a todos os trabalhadores, não só os aposentados, mas também quem está na ativa, que muitas vezes não percebe que está sendo lesado também, né? Exato, tanto no item do imposto de renda, né, que todos pagamos quando a gente alcança aquelas faixas previstas para a retenção do imposto de renda, mas também do fator previdenciário, porque os aposentados, as correções dos aposentados já não são de acordo com a necessidade, né, pelo empenho que eles dedicaram ao longo da sua vida profissional. E aí vem esse fator previdenciário para prejudicar os trabalhadores que estão na ativa hoje, como todos nós, que amanhã vamos ser aposentados, se Deus quiser, e aí o que acontece? A gente vai ser prejudicado na hora da aposentadoria por conta desse fator previdenciário que reduz o nosso valor de benefício mês a mês. Vanildo, você que participou, que acompanhou e que também já está especializado aí, fator previdenciário, prejuízo para o trabalhador, né? Sim, sem dúvida, André. É uma situação complicada, que tem muitos trabalhadores, às vezes, trabalham a vida inteira para adquirir o benefício, adquirir a aposentadoria, somente a nossa categoria, que é a categoria de atividade insalubre, de periculosidade, e muitas vezes o trabalhador conta com aquela questão da contagem do tempo de serviço, e quando vai aposentar, aí vem a questão do fator previdenciário, a questão da idade, a questão da somatória referente à questão da idade mínima para a aposentadoria. E muitas vezes os trabalhadores estão tomando prejuízo, até mesmo na contagem do tempo de serviço, na questão do salário mesmo em si. E então é uma situação complicada, onde o movimento sindical está buscando essa discussão em Brasília, fazendo movimento, fazendo todo o país, no sentido de que faça-se uma grande mobilização
onde a presidente da República possa atender as pautas trabalhistas dos sindicatos, das centrais sindicais. Clodoaldo, o trabalhador, o Brasil está melhorando, ele está vivendo um pouquinho mais. Aí ele vive um pouquinho mais, eles mudam as regras de aposentadoria. Como que a gente trabalha? Como equaciona isso? André, na verdade não tem jeito de equacionar. Por quê? Quem está na faixa aí dos seus 55 anos de idade, que hoje estaria se aposentando, ele iniciou no mundo do trabalho já bem novo de idade e entrou com uma determinada regra de jogo. Ou seja, a cada 35 anos, né, você requeria sua aposentadoria e que essa aposentadoria teria até um teto. O pessoal da insalubridade teria também um outro tempo diferenciado e assim por diante. Existia uma regra do jogo quando nós começamos a contribuir com a Previdência. Agora, no governo do Fernando Henrique, simplesmente mudou a regra do jogo quando um grande número de trabalhadores iriam para a aposentadoria. Mas já iriam por direito, porque começamos muito cedo. E aí mudou a regra do jogo. E a regra do jogo é o quê? É o fator previdenciário, a expectativa de vida. Todo ano, todo mundo vai observar que o IBGE anuncia que o brasileiro está vivendo mais. Todo mundo aplaude, opa, qualidade de vida, etc e tal. Ótimo. Só que também não se faz a conta de que esse cálculo que o IBGE lança todo ano, ele serve para cálculo também da aposentadoria. Ou seja, não existe hoje ninguém que consiga aposentar sem perder, no mínimo, 30% do valor que ele teria como direito para receber. Então, achatou todas as aposentadorias, né? E daí, a gente chama isso de um cálculo leonino, porque não foi dessa forma que a gente contratou esse serviço. Nós não contribuímos nesse esquema que está sendo admitido hoje. Nós contribuímos num outro sistema, né? Então, simplesmente veio o fator previdenciário. As aposentadorias eram calculadas nas últimas 36 contribuições. Hoje é pelos 10 anos. 36 seria 3 anos. Hoje é por 10 anos. Descarta as piores contribuições, ficaria só com as melhores. Porém, esse valor não é corrigido como deveria ser. Ele é até atualizado, mas não é corrigido. Então, quer dizer, você perde na forma de cálculo e perde também na expectativa de vida. Então, por isso que a gente chama que esse sistema é um sistema leonino. A tendência é o quê? É que todos os trabalhadores, daqui para frente, eles vão aposentar com um salário mínimo. A discussão é muito boa, muito válida, na valorização do salário mínimo. Mas o salário mínimo não está atrelado e nem a aposentadoria atrelada ao salário mínimo. Enquanto você tem uma correção de salário mínimo de 10%, você vai ter uma correção de aposentadoria de 6%. Então nós vamos chegar rapidamente, todos os trabalhadores do Brasil, a um salário mínimo. Um outro item importante que é com relação à tabela do imposto de renda. Vocês, como sindicalista, todos os anos lutam para que o servidor tenha bons aumentos. Tenha a compensação inflacionária, a reposição inflacionária, tenha aumento real. O trabalhador começa a ganhar um pouquinho mais, ele muda de faixa do imposto de renda. O imposto de renda come aquilo que ele ganhou a mais. Outro também difícil de entender, como que é trabalhar isso? André, é aquilo, né? O governo brasileiro, ele quer sobretaxar, ele quer sempre mais juros, ele quer sempre mais impostos, etc. e tal, e entra aí o imposto de renda. Todas as diretorias de sindicato batalham muito para conseguir, para conseguir o INPC, que seria a inflação do exercício, briga mais ainda para uma reposição que já perdemos lá atrás e às vezes alguma compensação de 1, 2% acima do INPC. E quando a gente consegue isso, e muitas vezes com greve, quando a gente consegue isso, o salário do trabalhador, ao ele aumentar o mínimo que seja, ele pode mudar de faixa. E quando ele muda de faixa, o imposto de renda leva aqueles 2% da reposição e mais um pouquinho do que ele já ganhava. Então, na verdade, ele não tem aumento, ele pode diminuir o salário. E tem trabalhador também que tem duas atividades. Se ele entrar na faixa de imposto de renda na maior, aplica o mesmo índice na menor. Outra coisa também que o trabalhador não consegue entender isso, né? E inclui-se aí, André, a somatória de quem já está aposentado. Quem está aposentado e continua trabalhando, as duas são somatórias para calcular o imposto de renda. Vanildo, são bandeiras nacionais e que às vezes o trabalhador ele não entende. Por que o Vanildo, que é dos frentistas de Ribeirão,
está metido nisso? Por que o Ivanildo está indo em São Paulo? Por que o Ivanildo está indo em Brasília? Explica para o trabalhador qual é a importância do sindicato de base, do sindicato de chão aqui da cidade, estar indo lá em Brasília discutir esses temas. É importante pelo seguinte, André, faz parte do dia a dia do trabalhador e do seu, a sua grana, ou seja, o seu dinheiro, o seu ganha-pão do dia a dia. Então, muitas vezes o trabalhador, além de estar ganhando às vezes pouco, ele ainda às vezes vem o leão, o imposto de renda, e quer ainda faturar em cima do ganho dele. Então é importante que o movimento sindical tenha essas discussões. A central, o nosso sindicato se afiliado, que é a Força Sindical, tem enfrentado essas discussões lá em Brasília, com esse objetivo de cada vez mais reduzir custos, ou seja, os impostos, encargos que gera despesa para o trabalhador. Então é importante essa discussão em Brasília. Bem, nós estamos hoje no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, feriado em Ribeirão Preto, em várias cidades do Brasil, oportunidade de debater um tema muito interessante. Há alguns dias, a presidenta Dilma Rousseff encaminhou ao Congresso uma mensagem de um projeto de lei determinando a criação de cotas no funcionalismo público. O blog do Planalto divulgou isso e você vai acompanhar agora aqui no Fórum do Trabalhador. A presidenta da República assina neste momento mensagem que encaminha ao Congresso Nacional, em regime de urgência constitucional, o projeto de lei que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos da Administração Pública Federal. Nós todos aqui sabemos que o nosso povo, o povo brasileiro, tem na sua origem, na sua formação, uma união de povos, uma união de índios, de negros, de brancos e de comunidades tradicionais provenientes das mais diversas populações e povos. Cada um de nós tem e traz em si uma parte dessa união. Esse tema, democracia e desenvolvimento sem racismo, por um Brasil afirmativo, é um tema que tem de celebrar esse fato constitutivo inicial da nossa nacionalidade, que nos faz diferentes de quaisquer outro país, e do qual fato esse que temos de nos orgulhar. No entanto, nós não devemos ignorar que a cor da pele foi e infelizmente ainda é motivo de exclusão, de discriminação, de preconceito contra milhões de brasileiros. Para ser mais exata, preconceito contra mais da metade da população brasileira, que hoje se reconhece como afrodescendente, como negra, como parda, enfim, que reconhece um imenso veio étnico-cultural que dá origem e integra a nossa nacionalidade. Nós sabemos que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, tem de superar as consequências do nosso longo período escravocrata, que não acaba com a abolição, porque ressuscita um racismo como forma de hierarquização da sociedade, como forma de manter os valores de uma sociedade escravocrata. Constrói, de fato, essa hierarquização. E é uma hierarquização social. E coloca, no nosso caso, as populações, vamos dizer assim, as indígenas,
e as populações tradicionais e a população negra na base da pirâmide. E por base eu estou dizendo o menor degrau da pirâmide. E foi assim que a exclusão racial e a exclusão social se misturaram. Uma virou a outra. E essa é uma chaga que nós temos, e esse país tem, e tem lutado por isso, para estreitar. Muitos lutaram para estreitar, lutaram para derrotar. Uma chaga social, uma dívida que o Brasil tem. A escravidão terminou há pouco tempo, mas até hoje, no dia a dia, Clodoaldo, a realidade parece que não é muito distante da época da senzala, não. André, eu sempre digo, e com tranquilidade, se nós permitirmos, o movimento sindical permitir que a CLT seja modificada, não tenha dúvida, a senzala volta. Nós temos 636 municípios no estado de São Paulo. Se você contar quantos municípios relembram e comemoram o dia 20, né? São quantos? No máximo uns 20. Quer dizer, absolutamente a grande maioria dos municípios do estado de São Paulo não admite que o dia 20 seja comemorado como da consciência negra. Então você vê claramente que aí já existe o escravagismo. E mais, você sabe que nós temos diversos problemas até em Ribeirão Preto que lutam para acabar com esse feriado. E não conseguem porque, como a presidenta está puxando o vagão da igualdade, do social, então ficaria muito ruim uma sociedade em Ribeirão Preto bater pesado para acabar, né, com o dia 20. Então você observa que isso tá inserido, né, na sociedade brasileira. E não se admite, né, que um negro chega a juiz. O Joaquim Barbosa hoje é escravizado aí e defamado para todo canto, porque um juiz muito íntegro e que saiu lá do último degrau, como a Dilma coloca, e hoje está no 3º degrau da nação, né? Você vê a dificuldade que ele teve para levar o prosseguimento desse processo que foi do mensalão. Então, a gente vê isso claramente em todos os lugares. O que eu digo sempre é o seguinte, nós, né, nós negros, nós temos que exigir, nós temos que tomar nossas posições, não esperar que vão nos conceder, nós temos que chegar e exigir, né? Porque o que eu digo sempre é o seguinte, na colonização do Brasil, quem veio em cima do navio vieram já com as cartas lá de Portugal, em que pegavam as grandes extensões de terra e etc e tal. E nossos antepassados vieram no porão. E se você considerar que de 1888 até hoje, você tem muito pouco tempo, você tem 2 gerações apenas. Então, se não houver alguma coisa que agregue os negros na sociedade, no modo geral, vai demorar muito tempo para que a gente consiga colocar nossos filhos numa boa universidade, numa boa faculdade, num bom emprego. Então, quer dizer, tem que se abrir essas portas para que a gente consiga, né, que toda a periferia, porque quando eu digo negro, não é só nós negros não, assim, de cor de pele, toda a periferia. O Brasil é essencialmente negro. Quem está na periferia tem a pele branca, mas a senzala está no sangue. Quer dizer, sem oportunidades. Então, eu aplaudo o governo quando fala, né, dessas cotas, de agregar, de colocar realmente o negro na sociedade. Porque se for deixar para algumas entidades, tá, que converge essas representações, eles não deixam, não. A sua fala eu vou dividir em 2 pontos. Primeiro, com relação ao feriado. Aqui em Ribeirão Preto, e talvez na sua cidade também, a Ciesp promoveu uma campanha muito grande contra esse feriado, diferente do 7 de setembro, que ninguém reclama, o 15 de novembro, que ninguém reclama, aliás, nem comemora. Você pergunta do 7 de setembro, ninguém comemora, poucas pessoas vão aos desfiles cívicos, como acontecia antigamente. No 15 de novembro também não é mais efusivo, e as pessoas não reclamam, o patronato não reclama, mas no 20 de novembro parece que é um grande prejuízo para a nação celebrar essa data. Isso é resultado desse preconceito, dessa discriminação. É exatamente isso.
você citou bem, eu não quis citar para não trazer problema de repente para o seu programa, mas a Ciesp Ribeirão Preto, ano passado, parecia que ia acabar o mundo, ou acabava com o feriado, né, do dia 20 de novembro, ou então o prejuízo de Ribeirão Preto seria astronômico. Quer dizer, então você vê aí claramente que, infelizmente, em muitas sociedades, que eu estou dizendo, organizadas, existe o racismo e ele é muito claro e evidente. Agora, com relação às cotas no serviço público, o serviço público no Brasil, durante muitos anos, ele só foi para a elite. Só ia trabalhar para o governo quem já era o chamado pistolão, né? Que era o indicado, era o filho, o neto, o sobrinho de um político famoso. Com os concursos públicos, que se pretendia igualar, também só vai passar no concurso público quem estudou na boa escola ou quem tem tempo de parar de trabalhar para fazer um curso. Exato. No final ele continua sendo excludente, infelizmente. Nós lutamos, todos nós do movimento sindical lutamos para que existisse concurso público, mas na prática ele também é excludente, né? Então, o Vanildo deve falar também, mas só um lembrete, André. Sabe o que sobrou pra gente naquelas cotas quando a indicação era do filho do fulano, filho do ciclano para assumir o funcionário público? Para nós sobrou carpir rua. Eram umas enxadinhas pequenas e o paralelepípedo nascia o mato ali. Então não tinha ainda o handap, essas coisas não. Os pretos que ficavam com a enxadinha para carpir a rua e para coleta de lixo. Aí éramos nós. Mas na indicação de cargos expressivos, aí já eram os pistolões. Esse é o filho do doutor fulano, aquele é o filho do ciclano, você entendeu? E aí você relembra bem. Quer dizer, se você não tem um preparo, como é que você presta um concurso em igualdade de quem sempre estudou numa escola muito boa, excelente, paga? Quer dizer, novamente nós vamos ficar lá para... Agora não é mais carpir a rua porque asfaltou, mas nós vamos continuar varrendo a rua. Agora você cita sempre o Joaquim Barbosa. Ele é muito utilizado para quem é contra qualquer tipo de cota. Porque a pessoa fala assim, mas o Joaquim Barbosa conseguiu. Num país em que a metade é afrodescendente, porque o Joaquim Barbosa conseguiu, as pessoas, não faz nada, não faz nenhuma política afirmativa, porque o Joaquim Barbosa conseguiu. Também é outro equívoco, né? Outro equívoco, André, como você coloca muito bem, quer dizer, quantos milhões somos? Se você, por exemplo, for na Bahia, você vai encontrar ainda alguns juízes, algumas juízas de cor negra. Mas lá houve, né, a maior concentração de escravidão foi na Bahia. Então ali, um ou outro, eu sempre falo que passou debaixo da cerca, sabe? Um ou outro conseguiu passar debaixo da cerca, né? E eu me incluo, porque graças a Deus eu tenho minha casinha para morar, tenho meu trabalho, meu emprego, enfim. Alguns passaram por baixo da cerca. Mas a grande maioria está concentrada nas periferias fazendo os piores serviços pelos piores salários. Outro tema polêmico da semana é a greve no funcionalismo público, as centrais sindicais mobilizadas contra o projeto do senador Romero Jucá, do PMDB, que quer regulamentar o direito de greve, mas parece que quer cortar mais direito ainda dos servidores públicos. Vamos à matéria. Os sindicalistas sugeriram a retirada de pauta do projeto que prevê a convocação de uma greve após negativa do poder público às reivindicações da categoria definidas em uma assembleia. Além disso, a proposta prevê que a população seja avisada com 15 dias de antecedência da paralisação. O representante da Conlutas, Paulo Barella, esclareceu que os sindicalistas não são contrários à regulamentação do direito de greve, mas ponderou que alguns pontos do projeto, como os percentuais mínimos de 50%, 60% e 80% do efetivo trabalhando na paralisação, dependendo da categoria, inviabilizam a greve. Ele defendeu ainda que o Congresso Nacional aprove um projeto que trata do contrato coletivo, que assegura o direito dos trabalhadores, e da negociação coletiva, que vai obrigar o governo a se sentar à mesa para tratar das reivindicações, independentemente da greve. Agora é uma combinação. Negociação coletiva, a regulamentação da Convenção 151 da OIT, combinado com amplo direito de greve, ainda que ele seja regulamentado, mas que ele tenha a amplitude necessária para que não seja uma ceifa ao direito de greve do servidor público.
O relator do projeto na Comissão de Regulamentação das Leis, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, pediu aos sindicalistas que apresentem uma contraproposta, mas avisou que não vai atrasar a votação sob o argumento de proteger a população. O prazo foi dado, agora nós deixamos muito claro que nós queremos votar essa regulamentação. E é importante que as centrais possam apresentar a contribuição, mas que a gente tenha a condição de votar essas matérias com celeridade. Eu acredito no diálogo, eu acredito no entendimento, as centrais sindicais têm experiência, é a gente sentar, discutir e tentar construir um texto o mais próximo possível. Romero Jucá quer votar o projeto de regulamentação do direito à greve do funcionalismo público no início de dezembro. Da Rádio Senado, Érica Christian. Obrigado, pessoal da Rádio Senado. Vanildo, como que demora para regulamentar uma lei? 25 anos? Só isso? Não é brincadeira, né, André? E quer tirar o direito do trabalhador reivindicar, né? Quer dizer, o trabalhador não vai ter mais direito de fazer greve, de apresentar suas reivindicações, né? Porque, pelo jeito que eles estão determinando, 15 dias de antecedência para promover um processo para greve. Né? Muitas vezes a gente sabe que as negociações elas travam de uma tal maneira que de repente é difícil você organizar a categoria de um dia para o outro. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade. Então é importante que o trabalhador esteja consciente de seus direitos e reivindica o direito realmente de greve. Porque de uma forma mais civilizada, com mais democracia. Porque o que está tendo hoje, a gente observa muitas vezes pela justiça, é um processo complicado, um processo de dissídio coletivo, que muitas vezes os sindicatos são penalizados, são autuados pela justiça para não fazer a greve, ou seja, multa o sindicato com multas pesadas por dia, por trabalhadores. Então é complicado essa situação dentro do movimento sindical. Rodoaldo, demorou tanto e parece que ainda não tem consenso, está difícil, né? Aí, André, é o seguinte, nós tivemos já o reconhecimento dessa convenção, a 151, que todo mundo fala. O que é essa convenção 151? É a que dá o direito aos servidores públicos a ter uma data base, ou seja, uma data definitiva para ter as suas reivindicações apresentadas e a negociação coletiva obrigatoriamente aberta. Com a não aprovação ou com o não reconhecimento ainda dessa 151, muitos prefeitos, muitos, tá? Não recebem os sindicatos para negociação coletiva, não recebe as reivindicações das categorias, baseado em que o governo brasileiro não ratificou a Convenção 151. Como as centrais sindicais e os sindicatos de servidores, muito atuantes, combatentes realmente, exigem que essa convenção seja ratificada pelo governo brasileiro, o governo brasileiro já se preocupou no quê? Se nós vamos ratificar a Convenção 151, então vamos colocar outra armadilha para nós pegar eles. Qual que é essa outra armadilha? A regulamentação da greve. Se você observar, ele estabelece 60% para uma determinada segmento da categoria, 80% para outro, 30% para outro, enfim. Não vai se definir nada. É 30%? Então é 30% em todo o segmento do servidor público. Ponto. Não é 30 para um, 40 para outro, 50 para... Porque a ideia é o quê? Como não regulamenta, então também não se reconhece a Convenção 151. Essa é a jogada do Romero Jucá. O Clube de Campo dos Gráficos está sediando o 3º torneio intersindical de mini futebol de campo, oportunidade em que sindicalistas e trabalhadores estão tendo uma confraternização mais do que uma disputa. Vamos à tabela com os resultados dos últimos jogos. O SEAC iniciou sua campanha vencendo por 9-0 o Sindicato dos Estacionamentos. Já os frentistas venceram os gráficos por 3-2. Na sequência, nós tivemos um empate entre hoteleiros e sim comerciários. O Sindicato dos Químicos venceu o Sindicato de Autoescola por 2-1. Isso tudo na primeira rodada. Já na segunda rodada, os frentistas venceram os Químicos por 2-1. Os estacionamentos foram goleados pelos comerciários por 4-0. SEAC empatou com os comerciários e o Sindicato dos Químicos foi derrotado pelo Sindicato dos Gráficos por 3-0. Já na terceira rodada, os frentistas venceram a Autoescola por 7-1 e os hoteleiros empataram
com o Sindicato dos Estacionamentos por 3-3. Essa rodada ainda não foi concluída. Oscar, os comerciários estão bons de bola? Estamos. Nós temos campeonatos no nosso clube de campo praticamente o ano todo. E aí você consegue descobrir os talentos, né? E nós formamos equipes e disputamos até um campeonato estadual da federação nossa. E isso é o resultado da prática esportiva e você vai evoluindo, o pessoal quer disputar valendo ponto mesmo do que ficar só treinando lá. Eu não apresentei Oscar Gonçalves, vice-presidente do Sim Comerciários, e que também trouxe notícias além do mundo do esporte. Vai falar das novidades aí. Está chegando um departamento de segurança e medicina no trabalho? Exatamente. Mais baseado na NR17, que é a questão da adaptação do homem no local de trabalho. Nós temos essa preocupação, a federação está criando departamentos regionais de higiene e segurança do trabalho para que visitemos as empresas e verificamos as condições de iluminação, de temperatura, se há refeitórios e se há os vendedores que são obrigados praticamente a ficar em pé durante toda a jornada de trabalho, se eles têm aqueles banquinhos para eventualmente a hora que não tem cliente descansar. Muitos empregadores não aceitam essa hipótese de a pessoa ficar sentada alguns minutos para repousar as pernas, né? Porque a nossa doença profissional é a varizes, né? Uma delas, né? E por isso a necessidade da pessoa periodicamente sentar um pouco. E nós vamos verificar tudo isso. Vai ser contratado um técnico de higiene e segurança do trabalho, que ele terá competência de chegar nas empresas e fazer uma vistoria. É um trabalho longo, exaustivo, mas que tem que ser enfrentado. E agora os comerciários estão estruturando no sentido de ter esse departamento. Oscar, está chegando o fim do ano, a gente já está vendo o Papai Noel para todo lado. O comerciário ele precisa saber de algumas informações importantes sobre o final do ano. O final de ano é quando o comerciário dá mais do seu esforço no sentido de horário de trabalho. O comércio no final do ano, principalmente no comércio de rua, ele funciona das 9 às 22 horas. E nós sabemos que muitos trabalhadores, em razão da comissão, preferem trabalhar num horário mais elástico. E isto não é correto, porque a legislação só permite 2 horas extras. O empregado começar a sua jornada às 9 da manhã e ir para casa às 22 horas, isso é uma jornada sacrificante para a saúde dele. E fica numa pendência assim, quando nós mandamos a fiscalização, alguns empregados falam, mas é a única oportunidade que nós temos que vender mais, e você manda a fiscalização. Outros empregados falam assim, poxa, vocês não mandam a fiscalização, nós estamos trabalhando em jornada elevada. Então tem essa vontade do comerciário até se sacrificar para vender, e tem aqueles que realmente querem cumprir o horário. Então fica assim, a jornada é aquela da CLT, 44 horas semanais. Se abre às 9 e vai até às 22, é necessário dividir as turmas. As pessoas não podem entrar às 9 e sair às 22. Isso não é humano, não é legal, né? Então teria que entrar uma turma às 9, sair 18, a outra entrar às 13, sair às 22. Enfim, é uma sugestão. O empregado ele não pode chegar à exaustão. Eles têm que estar lá com um sorriso aberto para atender o cliente. Se ele se mostrar com desatenção, porque uma carga horária de trabalho elevada faz com que ele deixe de executar suas funções como deveria ser. Então, por isso, ele tem que respeitar, ter horário de almoço ou de janta, e ter horário do café, que a lei fala em 15 minutos. Então, ele tem que ter todo esse cuidado, se alimentar bem, porque nós sabemos que a jornada é estafante. Mas nós temos que passar a consciência do empregador, que é um ser humano, e o empregado também tem que entender que ele não pode se estourar. Ele tem que trabalhar sim, mas dentro de um critério humano que ele possa exercer bem as suas funções.
E falando em não trabalhar demais, em cuidar da saúde, na saúde do trabalhador, eu entrevistei o secretário municipal da saúde, Dr. Estênio Miranda, que falou sobre tuberculose. Preste atenção no quadro A Saúde do Trabalhador. A Saúde do Trabalhador. O Fórum do Trabalhador de hoje está visitando o secretário municipal da saúde, Dr. Estênio Miranda. Hoje nós vamos tirar todas as suas dúvidas sobre tuberculose. O que é, quais são os sintomas, formas de contágio e, principalmente, medidas de prevenção e tratamento. Tudo isso a partir de agora no quadro A Saúde do Trabalhador. Dr. Estênio, o que é a tuberculose? Muito oportuno, André, falarmos sobre tuberculose hoje, porque essa é uma doença que muitas pessoas acreditam que não existe mais. Às vezes, nós nos deparamos com pessoas leigas e até profissionais da saúde que afirmam desconhecer a existência da tuberculose hoje. Pensam que a tuberculose é uma doença do passado, dos poetas românticos, não é? E não é verdade. A tuberculose está presente hoje no mundo todo. O Brasil é um país onde a tuberculose é endêmica, quer dizer, nós temos casos de tuberculose durante o ano todo, em todo o território nacional. Ribeirão Preto tem mais de 200 casos de tuberculose todos os anos, em todos os nossos bairros da cidade. Então é uma doença presente, é um risco, uma ameaça a todos os brasileiros. Então precisamos falar dela. É uma doença que tem um aspecto interessante porque é uma doença relacionada ao trabalho também, entre outras coisas, não é? Porque muitos trabalhadores da saúde se expõem à tuberculose e desenvolvem a doença. Nós temos muitos colegas hoje tratando de tuberculose. É uma doença antiga, os primeiros registros são de 15 mil anos atrás, quando o ser humano deixou aquele estágio de ser, de ser sociedade caçadora, quando os homens saíam à caça e mantinham os seus grupos com o produto dessa caça e passou a ser agricultor e a domesticar animais. O micróbio que provoca a tuberculose, que é uma bactéria, ele se desenvolveu a partir de uma bactéria que infectava o gado, né? A vaca, o boi. Esse micróbio sofreu mutações, se adaptou ao ser humano e passou a provocar a tuberculose no ser humano. A tuberculose é uma doença do ser humano, uma doença específica do ser humano. E é provocada, então, por uma bactéria, um micróbio, que se instala principalmente no pulmão. Ele tem uma preferência pelo pulmão, porque ele gosta de oxigênio, então ele procura o espaço do nosso organismo onde há grande quantidade de oxigênio, que é exatamente o pulmão. E ali ele fica numa situação, às vezes, inerte durante muito tempo, mas pode entrar em atividade e aí provocar a doença, que é uma doença muito grave, que pode até levar à morte. É possível prevenir? Quais seriam as formas de prevenção ou então diagnóstico? Como diagnosticar com agilidade até para iniciar o tratamento? A prevenção, ela deve existir e é muito importante. A principal maneira de prevenir a tuberculose é ter práticas de vida saudáveis. Normalmente, a pessoa que tem uma boa alimentação, que faz atividades físicas, que se preocupa com a sua saúde, ela está, de certa forma, protegida em relação à tuberculose. O nosso sistema imunológico, os nossos anticorpos, são muito eficientes contra o micróbio. Então, manter uma boa saúde, manter uma boa rotina de alimentação, de atividades, pode prevenir a tuberculose. É uma das principais formas. Há também a prevenção relacionada a quando nós temos o caso de uma pessoa doente de tuberculose, porque a transmissão se faz pelo ar. O doente, ao falar, ao tossir, ao cantar, ele expele no ar partículas microscópicas que são carregadas desta bactéria. E a pessoa saudável, ao inalar esse ar, se contamina e pode desenvolver a doença. Então, quando temos alguém doente, essa pessoa precisa ficar isolada, precisa usar uma máscara de proteção para que previna a transmissão para outras pessoas. Em relação ao tratamento, durante
muitos anos não havia tratamento para tuberculose e muitas pessoas morreram de tuberculose ao longo da história da humanidade. Nós sabemos, pelos dados existentes antes do período que passamos a ter tratamento, que 60% dos doentes de tuberculose faleciam. Ela é uma doença, então, que tem uma alta taxa de letalidade. Agora, o tratamento surgiu mais ou menos no final da década de 40, início da década de 50, portanto há 60 anos atrás, mais ou menos, e é um tratamento bastante eficiente. Ele é estruturado com base em 3 tipos de drogas diferentes, e essas drogas são antibióticas, interagem de forma a neutralizar e a eliminar a bactéria. Talvez por essa letalidade ou porque existe a necessidade do isolamento, foi que durante muito tempo essa doença causou um estigma nas pessoas que portavam. Hoje o senhor percebe que esse preconceito já foi reduzido? Sim. Durante muito tempo foi uma doença cercada de preconceitos e de ideias fabulosas, né? Porque justamente poderia provocar a morte do doente. Eu me lembro de um caso que ocorreu na minha família, nesse tempo em que não havia tratamento, em que o meu avô se mudou para uma casa, eles moravam na cidade de Franca, ele mudou com a família para lá, a minha avó, os filhos, se instalaram e poucos dias depois alguém disse para ele, mas você não sabe que nessa casa tinha uma pessoa com tuberculose? Ele imediatamente pegou todo mundo, saiu da casa e foi procurar um outro lugar para morar, de tanto preconceito que havia e de tanto temor que havia também em relação à doença. Hoje o preconceito diminuiu, mas ele ainda existe. Ao diagnosticar a tuberculose nas pessoas, muitas vezes nós nos deparamos com atitudes de espanto ou até de recusa. Algumas pessoas dizem, não, eu não posso ter essa doença, não é possível. E há até um período necessário para que ela se convença de que realmente ela está doente e de que ela vai precisar fazer o tratamento. Trabalhador que hoje receber esse diagnóstico, ele foi informado agora que ele está com tuberculose. Que procedimentos ele deve adotar, que rotina de vida, como que é o tratamento? O tratamento, como eu disse, é feito por uma combinação de medicamentos antibióticos. E ele tem uma duração de 6 meses. Então, o trabalhador que tiver esse diagnóstico precisará fazer o tratamento por 6 meses. Não há necessidade de internação. Também no passado era uma doença que significava internação hospitalar. Todos iam para algum hospital, principalmente em razão do isolamento. Mas hoje não há mais essa necessidade. O tratamento é feito na própria residência, em regime ambulatorial. É necessário um afastamento do trabalho. O trabalhador deve solicitar ao médico, à equipe profissional que cuida dele, um atestado para que ele se afaste por um período variável. Pelo menos 1 mês de afastamento é o que eu considero necessário, por 2 motivos. Primeiro, para que ele não transmita a doença para outras pessoas no seu ambiente de trabalho. E segundo, porque é uma doença que de fato debilita o doente e ele precisa de repouso, precisa de alimentação reforçada, pelo menos durante o primeiro mês de tratamento. Depois de 1 mês de tratamento, a pessoa se sente muito bem, ela até acha que não está mais doente. E a maioria pode, inclusive, retornar às suas atividades laborais. Mas eu, no meu ambulatório, costumo indicar um afastamento prolongado de até 6 meses mesmo. A rede pública de saúde está preparada na cidade de Ribeirão, aqui na região, para cuidar desse paciente? Salvo engano, existe um programa específico que acompanha, que monitora, além de orientar, no sentido de que ele faça o uso correto da medicação. Sim, nós temos o Programa Municipal de Controle da Tuberculose, que é coordenado pela enfermeira Liz. Todas as nossas unidades estão preparadas para identificar um caso suspeito de diagnóstico e tomar as primeiras providências para confirmar esse diagnóstico. Você havia me perguntado, eu até nem respondi de forma completa, em relação a esse diagnóstico, né? O diagnóstico é feito pelo quadro clínico. A pessoa normalmente apresenta uma tosse crônica, ou seja, uma tosse por mais de 15 dias. Ela apresenta uma febre, geralmente no período da tarde, no período da noite.
Também pode apresentar um emagrecimento importante. Nós recebemos pacientes com relato de perda de 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos às vezes, chegam muito debilitados e emagrecidos. Então, esse conjunto de sintomas clínicos faz suspeitar da tuberculose. A confirmação do diagnóstico é feita pelo exame de baciloscopia, que é um exame da secreção que a pessoa elimina quando tosse. Ou também pelo exame de radiografia de tórax, o raio-x simples de tórax. Nossas unidades, toda a nossa rede de unidades está preparada para fazer isso. Então, o primeiro estágio é feito por qualquer unidade da nossa rede, que é a suspeita e a confirmação do diagnóstico. Depois nós temos em cada distrito da cidade uma equipe especializada em fazer o tratamento, o acompanhamento e dar todas as orientações para o paciente. Essas equipes são compostas por pessoal de enfermagem, enfermeira, técnicos de enfermagem, assistente social, médico, uma equipe multiprofissional que acompanha o paciente durante todo o tratamento. Nós aplicamos aqui em Ribeirão uma modalidade de tratamento preconizada pela Organização Mundial da Saúde, que é o tratamento supervisionado. E esse tratamento é feito com a presença diária da nossa equipe na residência dos pacientes, de modo a levar a medicação, a perguntar para o paciente se ele está apresentando algum problema. Então nós fazemos isso durante todos os 6 meses de tratamento. A nossa equipe mantém contato praticamente diário com todos os pacientes e fazendo então a supervisão do tratamento. Isso tem nos levado a taxas de cura elevadas, né, e a um sucesso bastante grande nos resultados de tratamento. Temos um índice de abandono muito baixo em Ribeirão Preto e um índice de cura bastante elevado. Recebemos até prêmios em relação a isso nos últimos anos. Então, nesta fase é importante o cuidado com a medicação, que ela seja correta, alimentação e dentro da casa, as rotinas da casa, como fica isso? Dentro de casa, o doente, na fase inicial, quando ele ainda tem o seu exame de secreção positivo, ele deve usar máscara e, de preferência, dormir em um ambiente separado. Ele não deve compartilhar o mesmo quarto com outros familiares. Agora, em relação ao uso de talheres, pratos, copos, toalhas, não há necessidade de separação. Apenas os cuidados normais, domésticos, com esses utensílios, né, de lavar, e o mesmo cuidado que se tem sempre. Muitas pessoas acham que é preciso separar, não é, André? O prato, o talher, o copo que o doente usa, só ele deve usar. Não há necessidade disso. A doença não se transmite por intermédio desses utensílios. Na equipe multiprofissional, o senhor citou assistente social. Qual a importância e a finalidade desse profissional na equipe? Tem uma importância essencial, porque, primeiro, muitos desses pacientes vão precisar de um benefício social, porque vão tratar uma doença grave durante um período prolongado. Então, a assistente social verifica se aquele paciente tem direito a algum benefício previdenciário, se ele contribui ou não com a Previdência, que tipo de benefícios podemos buscar para ele no sistema previdenciário. Além disso, ela faz um acompanhamento das condições do paciente e da família, das condições socioeconômicas. A tuberculose é uma doença muito relacionada à precariedade de condições sociais e econômicas. A maioria das pessoas que adoece e que é tratada em nossas unidades vem de condições muito insatisfatórias de moradia, de subsistência. Então, a assistente social identifica essas situações de fragilidade ou de vulnerabilidade social e nos ajuda a buscar formas de compensar ou de apoiar essas pessoas e essas famílias durante o tratamento e depois. É muito interessante, André, porque a tuberculose ela faz parte de um ciclo vicioso em que você tem condições socioeconômicas precárias, violência, baixa escolaridade, às vezes uso de substâncias psicoativas como o álcool principalmente, desnutrição e a doença, né? Então uma coisa acaba alimentando a outra nesse ciclo, né? E quando a gente entra
nesse círculo, tratando o doente, muitas vezes a gente consegue uma quebra disso. E é muito gratificante na nossa experiência perceber que uma pessoa que chega para nós doente e numa situação pessoal muito frágil, ao longo do tratamento vai encontrando caminhos de superação e depois de 6 meses, além de estar curado da tuberculose, muitas vezes arrumou um emprego, muitas vezes foi fazer um curso profissionalizante, encontrou alguns estímulos para mudar a sua vida. Deixa o álcool, deixa o uso da substância psicoativa, apenas com o contato ali com a equipe, com a nossa assistente social, com a enfermeira, com o médico, e esse reencontro com a própria saúde acaba levando a essa quebra do círculo vicioso. É muito interessante isso. A pessoa, então, fez o tratamento 6 meses, faz o exame, é considerado curado, vai tocar a sua vida normalmente, vai adquirir os novos hábitos que o senhor falou, as novas práticas de saúde. Enfim, a doença pode voltar, ele tem que ter um cuidado a mais do que as outras pessoas, e aquele que abandona o tratamento no meio, quais as consequências? O abandono de tratamento é uma catástrofe. Por isso é que nós direcionamos uma energia muito grande para evitar que isso aconteça. Direcionamos muitos dos nossos recursos e muito do nosso compromisso para evitar que o abandono aconteça. Lá no ambulatório da Vila Virgínia, onde eu trabalho, nós temos até uma questão de honra de não admitir o abandono. Eu sempre digo para o pessoal da equipe, não existe paciente que abandona o tratamento. Existe equipe que abandona o paciente. Então, quando alguém está em risco de abandono, nós todos nos mobilizamos para dar àquele paciente todo o apoio e todo o recurso necessário para que ele não abandone. Tanto que nesses 18 anos em que eu estou lá, nós tivemos 3 casos de abandono apenas ao longo de todo esse período, né? Então, o abandono é catastrófico porque o paciente que abandona, ele pode desenvolver uma forma resistente da doença, uma forma de doença que não é mais curável com os medicamentos que nós dispomos. E aí, sem recursos de tratamento, o paciente pode evoluir para morte ou para uma sequela pulmonar definitiva, com consequências para o resto da vida. E aquele que faz certinho? Aquele que faz certinho, nós temos uma taxa de 100% de cura aqui em Ribeirão Preto. Em outros países, em outros locais, existem formas resistentes mesmo a esse tratamento que utilizamos aqui. Mas aqui no nosso município e no estado de São Paulo, esse tratamento utilizado tem 100% de eficiência e de cura. Então, aquele paciente que completa o ciclo de tratamento e que recebe a alta cura depois de 6 meses, passa a levar uma vida absolutamente normal, pode trabalhar, pode fazer todas as suas atividades habituais. Bom, então ficou muito evidente para você, trabalhador, a importância da prevenção, a importância de consultar o seu médico, de fazer exames, para que você saiba se a sua saúde está bem ou se você tem a possibilidade. Mas agora eu quero... Nossa câmera vai fechar as nossas lentes no Dr. Stênio, que ele vai mandar uma mensagem para você, trabalhador, que eventualmente recebeu a notícia que está com tuberculose e principalmente para o seu familiar. Muito bem. É sempre uma notícia que pode causar algum impacto, né? A notícia de que estamos com uma doença grave, uma doença que vai exigir de nós disciplina, que vai exigir de nós compromisso com o nosso tratamento e a nossa cura. Mas o que eu quero dizer é que os serviços de saúde de Ribeirão Preto, os serviços públicos de saúde, estão absolutamente à disposição, e todos aqueles que tiverem uma dúvida a respeito da doença ou que estiverem doentes e precisarem do tratamento, podem contar conosco, que seremos companheiros fiéis até a sua cura. Para fechar essa reportagem, qual que é a porta de entrada? Procura a unidade mais próxima ou procura o serviço específico, doutor? A pessoa que estiver com tosse há mais de 15 dias, ou com qualquer um dos outros sintomas que eu me referi, como emagrecimento importante, febre todos os dias, deve procurar qualquer unidade da nossa rede de saúde. Qualquer uma das nossas quase 50 unidades está preparada, está capacitada para verificar as suas queixas, avaliar se elas podem ser tuberculose ou outra doença e tomar as providências necessárias para o diagnóstico. Hoje você ficou sabendo tudo sobre tuberculose. Na próxima semana vamos trazer mais um tema
para cuidar da sua saúde, aqui na Saúde do Trabalhador, no programa Fórum do Trabalhador. Viu, trabalhador? Tuberculose, hein? Um assunto perigoso, vamos cuidar da saúde. Vanildo, essa semana tem atividade dos frentistas. Sim, nós vamos estar realizando no próximo dia 22, em Ribeirão Preto, no Hotel Itaúã, com o objetivo de preparar já a pauta de reivindicação para o ano que vem. Então, todo final de ano, a federação convoca todos os sindicatos, ou seja, são 16 sindicatos do estado de São Paulo, com o objetivo de fazer essas discussões. É apresentado algumas melhorias nas questões de reivindicações, que é justamente aquele serviço de base, de colhimento, de reivindicação da categoria, e apresentado nessas reuniões. Alguns sindicatos já trazem até mesmo alguns textos prontos, né, com o objetivo de melhorar cada vez mais a pauta de reivindicação para o ano que vem. A data base é 1º de março, mas só que já no final do ano a gente faz essas reuniões com o objetivo de levar as assembleias até o final de dezembro, até mesmo antes do Natal, para que possa ser feita a aprovação da pauta e encaminhado ao sindicato patronal em janeiro, para começar as negociações já até mesmo no mês de fevereiro. Nossa equipe vai acompanhar tudo e na próxima semana nós vamos contar tudo para o nosso trabalhador, ok? Ok. Vamos agora aos trabalhadores da semana. Bem, você já sabe que o nosso programa é o único programa do rádio e da TV de Ribeirão Preto que trata sobre a inclusão em todos os programas. Vamos ao nosso Minuto da Inclusão. O portal Filmes que Voam disponibiliza filmes com o recurso de audiodescrição e Libras, língua de sinais brasileira. No site, os interessados podem assistir ou baixar filmes gratuitamente. E o melhor, com o recurso de acessibilidade que precisam. Assim, o foco da iniciativa é, sobretudo, o público infantil, com deficiência visual ou auditiva, com a exibição, inclusive, de filmes escolares. O projeto, patrocinado pela Fundação Telefônica Vivo, visa disseminar o acesso ao cinema e à educação via internet, com acesso gratuito e com os direitos de exibição das obras remunerados. Conheça no site www.filmesquevoam.com.br. Quero agradecer a participação do Vanildo, do Oscar, também do Clodoaldo. E os três vão participar nos programas de rádio também durante toda a semana, debatendo. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Eu também que agradeço, André, mais uma vez por essa oportunidade, né? E parabéns pelo seu trabalho. Nós estamos no rádio, de segunda a sexta-feira, na Rádio 79, no AM 590, sempre às 9 da manhã. Aos sábados você é nosso convidado, programa especial às 9 da manhã, no AM 590, ou na internet www.radio79.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço a todos e não se esqueça, qualquer dúvida, procure o seu sindicato. Ele tem toda uma estrutura de advogados, de técnicos, de profissionais prontos para fazer a defesa dos seus direitos. Até o próximo Fórum do Trabalhador.